trono acima está, teu nome imortal. Quero ouvir a igreja, vitorioso és. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado. Aleluia, Pai, obrigado. Você pode levantar suas mãos mais um pouco. Você pode render graças ao Senhor. Eu percebo que nós devemos continuar um pouco mais, ir mais fundo. Obrigado, Pai. O Senhor é o motivo da nossa adoração. Muito obrigado, Pai, pela graça e pelo favor, Pai, disponível nesse lugar, nessa noite. A boa e poderosa mão do Senhor está sobre a nossa vida. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, levantar nossas mãos, fechar nossos olhos e, se preciso for, Pai, se esse culto for o culto todo hoje assim, a gente faz isso, Pai, com o maior prazer, Pai, porque o nosso desejo é Te agradar. Obrigado, Pai. Eu Te rendo graças, fico contente, feliz, Pai, de ver cada um, Pai, se movendo naquilo que foi chamado, naquilo que foi colocado na mão de cada um para fazer, Pai. Obrigado pelas pessoas certas, pela hora certa, pelo lugar certo, pela maneira, Pai, como nós vamos nos conduzir, realizar e fazer, Pai, nesse lugar. Sim, Pai, obrigado. Aleluia. Você pode levantar sua voz, cantar essa canção. Teu nome imutável, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Nós não nos cansamos, Pai. Nós estamos aqui para isso, Pai. Para Te adorar, Te reverenciar, Pai. A Tua presença é importante para nós. As Tuas palavras, Pai, ela cai no nosso coração. Nós acolhemos a Tua palavra. Nós desejamos as Tuas instruções, Pai. Obrigado, Pai. Sim, existe a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus, Pai. Mas nós queremos nessa noite, agora, reverenciar o Teu nome. Dizer, Pai, que nós Te amamos, que nós Te desejamos. Nós não estamos atrás de coisas. Não que as coisas não sejam bem-vindas, mas o Senhor está sempre em primeiro lugar na nossa vida. Obrigado, Pai, pela boa e poderosa mão do Senhor, Pai. Eu tenho confessado e eu sei que vai ser assim, Pai, nesse lugar. Não vai haver desempregado, não vai haver doente. Não vai haver, Pai, ninguém desviado. Não vai haver ninguém fora do propósito. E hoje eu quero confessar isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Não vai haver ninguém que está desanimado, Pai, em Te adorar, em Te reverenciar, porque nós não viemos aqui por causa de coisas. Sim, as coisas nos alcançam, sim, o que precisamos nos segue, mas acima de tudo, o nome de Jesus, a Tua palavra, Pai, está sobre a nossa vida. Nós queremos, desejamos Te agradar, Pai, e vamos fazer o que preciso for. Existe uma carreira proposta e nós pegamos essa carreira, Pai. E vamos, Pai, em nome de Jesus, confessar, proclamar o nome de Jesus no Vale do Paraíba. E declaramos: Moreira César, Roseira, é do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a resposta de oração para um povo. Tem pessoas agora orando, desejando conhecer do Seu caráter, daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor pode, daquilo que o Senhor é para essas pessoas. E nós somos a resposta de oração desse povo. Nós somos a manifestação da Sua bondade. Nós somos a materialização da Sua bondade, Pai. E obrigado por isso, sendo reconhecido, manifesto, vivido, honrado, Pai, na vida dessas pessoas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Porque nós estamos mesmo, Pai, em um ambiente, em uma plataforma, Pai, de lançamento. Nós não vamos sair desse lugar, Pai, da mesma maneira que entramos. Mas saímos, Pai, acrescentados, promovidos, sabendo o que devemos fazer, Pai, em nome de Jesus Cristo. E nossas mãos não serão encontradas vazias, mas pelo contrário, Pai,
estarão cheias em nome de Jesus Cristo, daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, que foi multiplicado para o avanço e o do propósito divino e da visão celestial. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, gente. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, isso. Dá na cara do Satanás. Aleluia. Nós estamos em um bom lugar. Ótima tarde, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Fique à vontade, pode se assentar. Aleluia. Sejam bem-vindos ao culto da família. Eita glória. Muito obrigado, viu, grupo de louvor. Coisa maravilhosa ver vocês aí se movendo. Muito obrigado, viu? Vocês são a top das galáxias. Daqui a pouco a gente chama vocês de novo. Muito obrigado, viu? Aleluia. Eu tenho algo no meu coração para que a gente possa conversar um pouco hoje. Mas antes disso, eu queria encorajar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 1. A Bíblia diz assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia. Então, segundo esse texto, a Bíblia diz que tem uma carreira que foi proposta para cada um de nós. Agora, o fato de ter uma carreira proposta não significa que todo mundo vai ingressar nessa carreira. A carreira foi proposta, mas depende da resposta em que nós damos à palavra. Está comigo? Eu costumo dizer nesse lugar, e é uma verdade, que existe a vontade suprema de Deus e existe a vontade relativa de Deus. O que é a vontade suprema de Deus? É o que vai acontecer independente da nossa resposta. Independente se a gente crê ou não, a vontade suprema de Deus vai acontecer. E o que são algumas coisas da vontade suprema de Deus? A volta de Jesus, o céu e o inferno, são coisas que, independente se a gente crê ou não, vai acontecer. Está comigo? Não adianta a gente, então eu acho que eu não vou para o inferno porque eu não creio no inferno. Não, não é assim. Quem não confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, é para lá que vai, já tem um destino. E depois não adianta, depois que chegar lá, falar assim: nossa, você existe, eu achei que você não existia. Ele falou assim: mas Satanás vai dizer para você, fé é na concorrência, aqui você pode ficar tranquilo, já vou te atender já, senta aí e me espera. Aleluia. Aleluia, como se ele falasse, né? Mas quando você está entendendo? Eu não preciso de fé para isso, né? Vai acontecer independente. Agora, tem a vontade também relativa de Deus. O que é a vontade relativa de Deus? É a vontade de Deus, mas só vai acontecer dependendo da resposta em que nós damos a essa vontade. Por exemplo, 2 Timóteo 2,4 diz que é a vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento dele. É a vontade de Deus, então, que todos sejam salvos, mas a gente sabe que nem todos vão ser, porque tem gente que não vai ser salvo, e não é porque o problema é o pecado, porque o pecado, gente, já foi resolvido na cruz. O problema é se a pessoa vai aceitar esse perdão que está proposto. Então, alguém só vai para um inferno se quiser, porque o problema do pecado já foi resolvido na cruz. Outro, é a vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento, mas nem todo mundo vai ingressar, vai se debruçar, vai se envolver com as coisas de Deus para que o conhecimento chegue para ela. Mas não deixa de ser a vontade de Deus. Quantos estão me entendendo? Por exemplo, é a vontade de Deus. 3 João 1,2 diz: amados, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Ou seja, quando ele fala que faz votos, ele diz que é a vontade dele, ele promoveu para que essas coisas aconteçam. Mas a gente sabe também que só vai acontecer se eu semear. Então, quando eu não colho, eu não posso dizer que Deus não promoveu para mim um ambiente favorável para uma colheita, se eu não plantei. Eu tenho a semente, tenho a terra, mas cabe a mim plantar. Então agora, porque eu não ingresso, eu não faço, eu vou culpar a Deus porque eu não tenho colheitas? Não, é a vontade de Deus. Ele promoveu a terra, a estação própria, a semente que está na nossa mão. Então a colheita é certa. Então percebe que é a vontade relativa? Por quê? Porque depende de uma resposta que eu dou. Por isso esse texto diz: corramos com perseverança a carreira que está proposta. E nesse tempo que eu estou
pastoreando há 6 anos, eu tenho visto algumas coisas. Eu sei que é muito pouco tempo ainda, existem grandes homens de Deus que já fazem isso há muito mais tempo, mas já dá para a gente ter algumas ideias de algumas coisas, e eu vejo algumas pessoas que ingressam nessa carreira que foi proposta, mas depois de um tempo parece que desanima, ou começa a reparar na força do vento e outras coisas, e desanima e para. Outros então nem ingressa, nem se interessa por aquilo, ao passo que esse texto diz para a gente correr com perseverança a carreira proposta. E essa palavra perseverança, gente, ela fala de uma estabilidade. Sabe que a carreira de Deus, ela é uma corrida não de velocidade, mas de perseverança, ou uma corrida de resistência. Eu diria que a carreira de Deus é uma corrida de maratona. Não adianta querer sair correndo desesperado já no primeiro dia, orar 23 horas, jejuar 7 dias por semana, não vou comer mais o mês inteiro, vai acontecer. Não adianta. Não adianta, você vai morrer ali na próxima esquina. A carreira que está proposta, então, é uma carreira de perseverança. É uma maratona com Deus. E quando essa maratona acaba? Só quando Jesus voltar, Maria disse. Ou então se você partir para o lar celestial. Aleluia. Pastor, eu não quero correr essa carreira, então hoje pode vir aqui, a gente vai orar por você. Aleluia. Os diáconos vão carregar o seu corpo ali, daí acaba a carreira e para tudo. Não é que... Quem quer, aleluia, parar? Ninguém, amém, aleluia. 2 Timóteo, no capítulo 4 e no verso 7. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certo aí? Capítulo 2 e o verso 7 de 2 Timóteo, Paulo disse assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, mais do que ingressar nessa carreira, mais do que também estar ali disponível, estável para aquilo que Deus nos chamou, Paulo ele diz algo interessante. Ele diz: eu completei a carreira. Então a carreira de Deus é algo que precisa ser começado, continuado e terminado. Eu gosto de dizer também que Paulo, ele, como o próprio texto diz, né, ele não somente começou, mas ele completou. Então se ele completou, gente, Paulo, ele não morreu velho, ele morreu vazio. Ele não chegou no fim porque acabou os dias dele. Ele chegou no fim porque já tinha feito tudo para o propósito. Ele tinha cumprido a sua missão na terra. Aleluia. E eu penso que Paulo, para dizer isso, ele fez bastante coisa, está comigo? Ele escreveu a maioria do Novo Testamento. É bem verdade que ele não começou muito bem, né? Ele gostava de matar crente no começo. E aí Deus encontrou ele. E dá tempo ainda, tá, gente? Se você gosta de matar crente também, ainda dá tempo de você voltar e fazer muita coisa para o Senhor ainda. Só se arrepender e ingressar nessa carreira. Aí você fala: não, pastor, eu matar crente, misericórdia. Mas às vezes a gente mata com a língua. Alguém que está ali se esforçando para fazer, se esforçando para correr, e a gente está ali falando mal dele, talvez, porque a Bíblia diz, o livro de João diz isso. Se eu agora uso a língua para matar. Aleluia. Rapaz, quem é ele para fazer aquilo, falar aquilo? E aí, como o pastor Zé Roberto faz, né? Da língua assim, né? Mas eu creio que eu não estou diante de um povo assim, em nome de Jesus, amém? Estou diante de um povo que vai ingressar na carreira, vai dar continuidade na carreira e vai completar a carreira, em nome de Jesus. A gente cantou agora há pouco aqui, eu acho interessante essa música, né? Como é que foi mesmo? Aquela que fala que nunca foi sobre nós. Quem sou eu, né? É isso que diz, Fabiola, ajuda eu aí. Quem sou eu e o que eu tenho para te oferecer? Olha que interessante, né? Às vezes a gente se acha pequeno demais ou pouco demais para fazer alguma coisa para Deus, mas vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia diz. O livro de João, no capítulo 6 e no verso 12, diz assim: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aleluia. Olha que interessante, Jesus, ele não quer que nada se perca. Tudo que nós levamos a Deus, Jesus, o próprio Deus, vai fazer bom proveito disso. Está comigo?
Ele não quer que nada se perca. Tudo que nós levamos para Deus não vai se perder. Um aleluia, 2 balançadas de cabeça. Mas, não importa se o mundo considera que é pequeno. Quando Jesus disse isso, foi depois de um grande milagre que tinha acontecido. Esse milagre é a multiplicação dos pães e peixes, e eu queria que você pensasse aqui comigo. Lembra, eles estavam lá em 5.000 homens. E aí a Bíblia diz que tinha um menino lá, que tinha lá 5 pães e 2 peixinhos. E pensa comigo, gente, o precursor do milagre, o agente do milagre, ele era uma criança. E essa criança nem foi contada entre os que estavam lá. Porque os textos dizem assim, que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Está comigo? Mas a criança foi o agente do milagre. Se não fosse aquela criança que nem contada foi, o milagre não teria acontecido. E aí eu te pergunto, você quer ser conhecido por quem? Você precisa ser contado pelos discípulos? Você precisa realmente ser visto? Ou só precisa estar disponível para que o milagre aconteça? Eu estou achando o som meio esquisito aí, não tá não? Parece que eu estou com voz de pato aí. Dá uma olhada aí para mim, Marcelo, por favor. Que eu estou com voz de pato, eu estou achando aqui, que parecendo o tio Patinhas pregando, mas tudo bem. Eu sou rico, né, também, eu sei disso. Acabei de dar um mergulho ali, né, no tanque lá que tinha as moedas de ouro, mas também não precisa, né? Aleluia. A gente é tão próximo, porque até as crianças nossas agora estão, ao invés de tomar suco de pozinho, elas estão tomando suco de polpa de fruta, você viu, né? Aleluia. Ai, quero ser tia do DI agora, né? Tinha que ter sido fiel no pouco, aleluia. Tem que ser fiel no pouco para chegar no muito. Brincadeira, gente, mas a gente aceita o seu currículo, a gente vai avaliar, aleluia. Quantos estão me entendendo? A gente quer ser conhecido por quem? Às vezes a gente acha que é pequeno demais ou pouco demais o que a gente pode oferecer para a igreja, o que a gente pode fazer, mas a gente pode estar carregando um agente de milagres para alcançar multidões. Esse milagre, gente, diz que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e o livro de João diz que cada um comeu quanto quis. E aquele menino estava disponível para entregar. E nem contado foi. Quando perguntaram, quantas pessoas tem? O discípulo, criança, nem conta, nem conta. Como assim nem conta? Mas fato é que não se perdeu. Porque ele estava ali. O mundo pode dizer que é pouco. 5 pães, 2 peixes. Talvez vir uma vez por mês na limpeza. Talvez um dia na escala fazer uma coisa. Talvez um dia ofertar R$2 na igreja, que parece pouco. Mas é o que eu tenho, é o que eu posso. Mas como eu ouvi uma mulher dizer, né? Uma mulher de Deus dizer, geralmente, ela, segundo ela, foi a mãe que preparou o lanchinho daquele menino, porque é a mãe que prepara lanche de criança. E aí a mãe, preparando o lanche do menino, mal sabia ela que estava preparando um ingrediente de milagres. E às vezes a gente vem para a igreja achando que a gente vai fazer pouco, mas aquilo é um agente, é um precursor de milagres na vida de pessoas. Eu só preciso, gente, estar disponível para que eu tenha algo para oferecer, por mesmo que o mundo seja pequeno, mas que seja oferecido na igreja e levado até Jesus, porque quando é levado para quem de direito, para quem sabe o que fazer com aquilo, não vai se perder. Pode ser pouco para o mundo, mas quando chega na mão de Jesus, ele sabe o que fazer com aquilo e multiplicar. Pode parecer pouco para alguns, mas eu só sei fazer isso, ou talvez eu nem sei fazer nada. Sabe, a gente pode ver nas escrituras algumas pessoas que talvez não fizeram muita coisa mesmo, não sabia pregar, cantar, mas oferecer a casa para ser como se fosse igreja. Olha, eu não sei cantar, não sei pregar, mas se vocês quiserem, pode fazer na minha casa. Olha que coisa. E está lá o nome deles na Bíblia. Por quê? Porque tiveram algo para oferecer. Então não fique pensando que talvez eu só vou poder dar alguma coisa para Deus quando eu estiver em uma posição ou em um lugar de destaque. É bonito ver as meninas cantando, tocando aqui, lógico que é. Mas é o lugar que eles estão, é um lugar de destaque, mas a gente precisa deles, mas também precisa dos outros.
E às vezes, não tem nada com o louvor, tá bom, gente? Eu só estou dando um exemplo, porque eu olhei aqui o instrumento e lembrei. Mas, às vezes, por exemplo, eu quero participar então do louvor, mas só se for para me cantar. Aí por que não quer ficar na bateria ali dentro, escondido? Porque às vezes ali é um lugar que ninguém quer. É quente. Eu gosto de ficar aqui, na beira do ar, aqui, assim, aleluia. Ou então ali ninguém vê. E de fato, quase que não dá para ver mesmo. Mas o instrumento é tão importante quando ele está junto com os outros. Não dá para ficar sem ele. É esquisito, não é? Quando a gente fica sem o batuque ali. Faz falta. Quantos estão me entendendo? Aleluia. O livro de João, no capítulo 6, no verso 11, chega a dizer assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles também igualmente os peixes, quanto queriam, ou seja, todo mundo comeu à vontade. Então, eu anotei uma frase que eu achei interessante esses dias, que diz assim: sonhe com os frutos, mas antes de tudo, se interesse pelas sementes. Aleluia. Quantos querem grandes colheitas aqui? Esse é o ano, gente, do galardão e da recompensa. Ou vou colocar no plural, é melhor, galardões e recompensas, para que ele não fique só, e como a gente estava conversando lá em Guará hoje, não fique limitando galardões e recompensas que Deus tem para distribuir para a nossa vida esse ano, somente em uma coisa que a gente está crendo. Eu quero te lembrar o que diz em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, se é o ano de galardões e recompensas, é o ano, é de janeiro a dezembro isso. Não é uma temporada. Agora em janeiro eu nem sei do que é temporada, mas sei lá, pega uma fruta aí de janeiro. Goiaba? Goiaba tá bom, é gostoso, aleluia. Qual mais? Ganhar dinheiro, a outra. Aí dá para comprar goiaba, melão, melancia, tudo, né? Você, rapaz, gostei, tá bom. Então entende que é uma temporada. Qual temporada que é essa? O ano de 2025. Então não limite uma temporada a uma estação de verão, inverno, outono, primavera. Não, o ano todo é essa temporada de galardões e recompensas. Eu só preciso crer e saber que tem coisas que estão, como a gente fala aqui, né? Não é que está escondido de mim, mas está escondido para mim. Como a Bíblia diz, clama a mim e eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mas não é que está oculto de você, está oculto para você, porque é seu, só está esperando você chamar. Está comigo? Algumas histórias, quando eu falo essas coisas, eu lembro de algumas histórias que, uma delas é esse violão aqui, ó. Aí eu vou pegar, não tem. Desculpa, Ronaldo. Um dia eu chego lá. É interessante que quando a gente ganhou esse violão, eu me lembro que a gente chamou a existência. Pai, obrigado pelo violão, nós vamos ter um violão, vai e tal. E aí foi o pastor Sérgio Conte que veio aqui pregar um dia, e ele, quando ele esteve aqui, ele disse assim: rapaz, eu não falei para ele que a gente estava crendo para um violão, não falei nada. E aí ele disse: eu tenho um violão, eu vou dar para a igreja. E aí ele deu esse violão aqui. Depois a gente foi saber que ele comprou esse violão e guardou o violão. Olha que interessante. Comprou e guardou. Porque não era dele. Mas era de quem então? Era nosso. E o que estava esperando então? Aleluia. Glória a Deus. Estava esperando Efésios 3:20. O poder que pode fazer além do que pedimos ou pensamos. Mas aí quando a gente fala desse texto, que Deus é poderoso para fazer, a gente às vezes transfere esse poder para Deus e nos isentamos da responsabilidade de fazer alguma coisa. Mas o texto diz: ora, aquele que é poderoso, está falando de Deus, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Beleza, mas o texto continua e diz: conforme o seu poder que opera em nós. Como que o poder de Deus opera em nós? Crendo e falando. Está comigo? Amém. Aleluia. Mas estamos sentindo um cantor country aqui. Mas melhor devolver, né? Deixa cada um no seu chamado. Oxe, gente.
Cada um no seu quadrado mesmo, né, gente? Olha que coisa, nem guardar sabe que é tocar, né? Mas enfim. Quantos estão me entendendo até aqui? Me lembro de outra vez também que a gente contou uma história que a gente ganhou um monte de brinquedo lá em Guará. E aí a Maria trouxe esses brinquedos e a gente ganhou os brinquedos para trazer para a igreja mesmo. E aí a gente trouxe para cá alguns brinquedos e a Maria teve uma direção e de uma caixinha de carrinho novinha na caixa ainda, né, Maria? Ela falou assim, não, essa aqui não é para levar, eu vou guardar, e guardou a caixinha, beleza. Depois de alguns meses que ela estava guardada aqui, mas ela não deixou ninguém pegar, e aí ela teve uma direção de levar essa caixa para Guará e deu para um menino lá, esse brinquedo. E aí a mãe pegou aquele brinquedo, começou a chorar, aquela coisa, né? Obrigado, tal. E aí ela contou a história que no dia anterior ela tinha ido com o menino no shopping, era aniversário do menino, e o menino viu exatamente aquela caixa de carrinho, tipo Hot Wheels, essas coisas assim, sabe? E aí o menino disse, eu quero, mãe. E a mãe disse, a gente não tem dinheiro para comprar, mas vamos fazer o seguinte, vamos crer, vamos orar a Deus que vai chegar, vamos chamar a existência. E começaram a falar com o brinquedo na vitrine, falando, venha para nossa mão, venha para nossa mão. E a Maria no outro dia deu o brinquedo para ele. Agora, não fala para mim que isso é coincidência, gente. E aí quando diz que está oculto não de você, mas para você, esse brinquedo ficou meses guardado aqui, e um dia antes de ser entregue para ele, foi levado para Guará. Por quê? Porque era dele o brinquedo, menino. Só estava esperando o quê? Só estava esperando ele falar. Quanta coisa será que não está guardado para a nossa vida, que só está esperando a gente falar? Eu não tinha programado de falar nada disso, meu Deus do céu, eu ia falar do propósito, de outra coisa, e estou falando dessas coisas, mas eu não sei porque, Deus sabe. Eu acho que a gente pode desfrutar de muito mais do que a Bíblia diz se a gente começar a ousar falar o que a palavra diz. Então a gente fala, a gente chama a existência, independente do preço. Está comigo? Então, sonhe com os frutos, mas antes de tudo se interesse pelas sementes. O livro de Lucas, no capítulo 5, no verso 1, diz assim, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra. Fala assim comigo, para ouvir a palavra. Então você entende ali uma necessidade, as pessoas estavam ali espremendo até Jesus mesmo, né, para poder ouvir a palavra de Deus. E aí diz, estava ele junto ao lago de Genezaré. Verso 2. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Replicou-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olha que interessante, então ali Jesus ele viu uma multidão, tinha essa necessidade, eles estavam ali para ouvir a palavra, e quando Jesus viu que não tinha como, ele precisou de um barco, para que ele entrasse no barco, se afastasse um pouco, para que pudesse pregar aquilo, a palavra. Quando ele pregou a palavra no barco de Pedro, Jesus, ele nunca vai deixar com que a gente não venha a colher de algo que a gente plantou. Pedro, entende, ele semeou na palavra, porque diz ali que a multidão apertou Jesus para ouvir a palavra. Então quando Pedro emprestou o barco para Jesus, ele emprestou o barco para que a palavra fosse ministrada. Pedro então semeou o barco dele na palavra, então se ele semeou na palavra, ele colheu da palavra. Está comigo? Como que ele colheu da palavra? Quando Jesus acabou de ministrar, ele devolveu o barco para Pedro e deu para Pedro de volta uma palavra. Aleluia. Amém. E que palavra foi essa? Pedro, vai lá, faze-te ao largo. Outras traduções diz, vai mais fundo, vai mais um pouco. Você acha que ele não estava cansado? Lógico que estava, trabalhou a noite toda. Mas era uma opção dele, dar uma resposta à palavra, ingressar aquilo que foi dito. E às vezes é isso que a gente precisa, é perseverança naquilo que Deus disse. Deus ele deu a palavra, mas nós estamos fazendo. Porque olha, esse texto de João, vou abrir lá para a gente ver, que interessante. Lucas, no capítulo 5.
verso 6, diz assim: isto fazendo, depois que Jesus disse para ele: cara, eu sei que você trabalhou a noite toda, eu sei que você está cansado, mas porque você semeou na palavra, agora você vai colher. Pode ir mais para o fundo, mais à direita, vai e faz. O verso 6 começa dizendo assim: isto fazendo, ou seja, Pedro teve que se mover, teve que fazer alguma coisa, dar uma resposta à palavra. Pedro, ele não falou: não, já pesquei a noite toda, então agora é só eu esperar aqui que os peixes vão sair e vão pular. Não, os peixes foram até a rede de Pedro, mas Pedro teve que se mover pela palavra, ir mais fundo e jogar a rede. E se ele não faz? Não ia pescar. Quantos estão comigo? Semeou na palavra, vai colher na palavra. É impossível a gente semear nesse lugar e não colher. É impossível a gente semear nesse lugar e não receber uma direção de Deus. E aí a Bíblia diz que Pedro, isto fazendo, ou seja, ele fez alguma coisa com a palavra que ele recebeu. Ele não ficou parado, estagnado. Eu não vou fazer nada. Eu vou esperar que vai cair do céu. Não, do céu não cai peixe. Aleluia. Não, do céu também não cai dinheiro. Do céu cai avião. Outra coisa que caiu do céu também, que foi bem ruim também. E está aí atrapalhando até hoje, hein? Quantos estão me entendendo? Mas Deus, ele dá uma direção para nós que estamos aqui na terra. Faça isso, faça aquilo. Vai um pouco mais fundo. Joga a rede daquele lado. Ah, mas eu já joguei a noite toda. Só que agora você não está só jogando a rede. Agora você não está fazendo somente por fazer, na força do seu braço. Agora você está fazendo sobre a palavra. É essas coisas que a gente precisa entender às vezes da fé. A fé não é um salto no escuro, gente. A fé é um salto na palavra. Eu não estou à toa. A fé é saltar na palavra, naquilo que Deus diz. Quantos estão me entendendo aqui? Verso 7. Não, vou ler o 6 de novo. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Verso 7. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Aleluia. Agora, o que me faz pensar é, Pedro, a Bíblia diz que a admiração por Jesus se apoderou de Pedro e de seus companheiros por causa do resultado de se mover em direção à palavra. Mas uma coisa que a gente precisa entender é, à medida em que a gente ingressa nessas coisas, que a gente se envolve com o propósito divino, é inevitável que a gente tenha as colheitas. E eu vou te dizer ainda, colheitas abundantes. Quantos estão preparados para colheitas abundantes? Pronto, aleluia. Eu quero crer mesmo, que a gente foi fiel no pouco, a gente agora está qualificado para o muito. Mas o que não aconteceu com Pedro foi o quê? Ele ficou sim, como é que o texto diz? Vou usar bem a expressão que diz. À vista da pesca que fizeram, no verso 9, a admiração se apoderou dele. Ele ficou admirado com aquilo, com o resultado daquilo que aconteceu. Só que essa admiração pelo resultado não pode ser maior do que a admiração de quem gerou o resultado, de quem condicionou o resultado, de quem proporcionou o resultado. Prova disso é o quê? Que ele largou tudo de benefício, o resultado que teve, e seguiu Jesus. O problema é quando algumas pessoas ingressam naquilo que Deus diz, começamos a ter colheitas, e aí a gente larga o propósito, abandona tudo por causa do resultado. Porque ele pescou algo que ele nunca tinha pescado, ele teve um resultado numa noite que ele nunca tinha tido. E a ponto de a admiração se apoderar dele. Mas a admiração das coisas não pode ser maior que a de Jesus. A admiração das coisas não pode ser maior do que o propósito. Aquele texto que Jesus conta, né, que fala assim, vai ter o casamento, vai lá, chama o povo lá, daí fala assim, eu até queria, mas eu comprei uma junta de bois. Resultado da palavra.
Eu até queria, mas eu vou me casar, não posso ir, tenha-me por excusado. Resultado da palavra. Eu até queria, mas eu vou comprar um campo, eu tenho que ir lá ver. Resultado da palavra, é natural, vai acontecer, você vai prosperar. A gente está dizendo nesse lugar, se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Mas a gente só está alinhando hoje aqui para que a gente não venha se admirar mais pelo resultado do que por Jesus, aquele que promove o resultado. Porque senão a gente deseja tanto ganhar um carro, fazer alguma coisa, e depois o carro, a gente não vem mais para a igreja, porque choveu e vai sujar. O meu sonho é ter uma casa em Ubatuba, agora conseguiu a casa em Ubatuba e nunca mais apareceu aqui, porque todo domingo está na praia. Agora, se bem que agora tem verbo da vida em Ubatuba, né? Mas tudo bem, né? Mas se você foi plantado aqui, você tem que voltar para cá. Aleluia. Quantos estão me entendendo? E aquilo não pode roubar o lugar de Jesus na nossa vida. Aleluia. E Pedro, porque ele amou mais a Jesus do que os resultados, deixou aquilo e seguiu Jesus. E a Bíblia diz que os sócios deles ainda foram também, né? Os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. E olha que interessante, à medida em que a gente ingressa naquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente vai arrastar pessoas com a gente. E pessoas talvez estão assim, esperando o que você está fazendo com o propósito, para que ele possa ingressar e que ele possa desfrutar dessas coisas. Tiago e João, que eram sócios de Pedro, foram beneficiados pela obediência de Pedro à palavra. Porque Pedro decidiu ir mais fundo, Pedro recebeu a palavra, os peixes foram até a rede de Pedro, mas era coisa demais. E aí Pedro faz o quê? Chama o outro barco e fala assim, vem aqui, porque eu ingressei no propósito, porque eu estou avançando na palavra, eu estou tendo tanta coisa que dá para mim e para você. E vai ser tanta coisa que cabe no meu barco e cabe no seu também. E assim como aquela passagem das botijas e do azeite, não é que acabou o azeite, mas acabou as botijas, essa passagem é a mesma coisa, não é que acabou os peixes, acabou os barcos. Porque se tivesse mais barco, enchia outro barco. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Você está pronto para encher o seu barquinho? Muitos peixes, muito favor. 2025. Galardões e recompensas. Mas não seja egoísta, chama quem estiver perto. Chama quem estiver perto, fala, vem comigo, vem colher comigo, que eu estou tendo muita coisa, em nome de Jesus. Eu estou querendo semear, eu tenho roupa para dar, eu tenho calça para fazer, eu tenho camisa para dar, eu não quero, eu estou ganhando demais, eu estou precisando mesmo abençoar. Eu quero continuar nesse fluxo de semeadura e colheita. Aleluia, está comigo? Então não pode ser egoísta não, gente, tem bastante, tem para todo mundo. Agora é interessante que depois... Pedro continua, ingressa, se torna mesmo um pescador de homens, a ponto de que na primeira ministração dele, 5 almas se converteram. E aí tem o ministério terreno de Jesus, Pedro andou com ele, acertou algumas vezes, errou outras. Teve uma vez específico que na mesma hora, rapaz, o bichinho foi inspirado pelo céu. Veja que, rapaz, não foi carne e sangue que te revelaram, foi meu Pai que está no céu, né? Aquele episódio que ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí deu uma infladinha, porque às vezes a gente acerta, a gente está no ministério, às vezes a gente acerta, gente, aleluia, acontece. O problema é que a gente não pode se achar tanto a ponto depois de querer fazer do nosso jeito. Porque não é porque você acertou agora que você vai dizer para Jesus como é que vai ser. Porque Pedro acertou, foi Deus, o próprio Deus que revelou para ele, que era Cristo, é sobre essa pedra que eu vou edificar a igreja. Então agora porque eu acertei uma vez, eu já me acho no direito de dizer para Jesus o que ele vai fazer. E quando Jesus disse, não, eu vou passar por algumas coisas aí, eu vou ter que morrer depois de 3 dias, ressuscitar. Aí Pedro disse para ele, não, bobeira, não faz isso não. Ele diz, arreda de mim, Satanás. Acontece essas coisas também, então, às vezes no propósito. Agora o que a gente não pode é desanimar. Porque eu errei uma vez, então agora o pastor não gosta mais de mim? Porque eu fui corrigido uma vez, eu nunca mais vou ter outra oportunidade? E aí continua, sai. Pedro vai e tal, tem aquela coisa, depois ele chega a bater no peito e dizer, não, Jesus, por você, estamos juntos, cara, pelo amor de Deus, se tem alguém, aleluia, por você, esse alguém sou eu. Ele chega a dizer, eu morreria pelo Senhor. Eu fico imaginando a cara de Jesus olhando aquilo, sabendo que o cocoricó logo ia ali, né? Rapaz, cara, e ele diz, Pedro, você nem sabe, cara. Na hora que você vê a primeira espada, você vai afinar, fião.
E eles hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí a gente sabe da história, acontece isso realmente. Pedro fica mal, se arrepende. E aí, o que eu acho interessante, abre comigo lá no livro de João, no capítulo 21. O verso 1. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Mas fato é, gente, que se a gente ingressar nessa carreira proposta, se a gente ingressar nesse propósito divino, a gente vai estar guardado pelo propósito. Pode ser que no decorrer dessa caminhada a gente erre algumas vezes, acerte outras, mas o que é importante é perseverança e não parar. De 6 anos que eu estou aqui, eu não acertei todas as vezes. Eu provavelmente errei com algumas pessoas. E se foi com você, eu peço perdão. Como eu disse para o pastor José Roberto, que é uma frase que ele disse para o pastor dele, pastor Eliezer, quando eu errei também, eu também falei, já que o senhor pode usar, então deixa eu agora usar com o senhor também, né? Eu pedi perdão para ele de um erro que eu tive, e não era nada, não, pastor, o que você fez? Não foi nada pecaminoso, nem ilícito também não, viu? Para ficar tranquilo, mas coisas que a gente deveria ter feito, não fez, errei. E aí eu pedi perdão para ele e disse assim, pastor, olha, igual o senhor falou para o pastor Eliezer, eu não te prometo que eu não vou errar mais, mas eu te prometo que não vou errar na mesma coisa. Está comigo? Então, Pedro ali, no verso 1 de João 21, olha o que aconteceu. Depois disto aqui, Pedro já tinha até desviado, desanimado, né, porque tinha negado Jesus. Tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro. E aí é interessante, gente, que a gente viu lá que quando Pedro ingressou no propósito divino, nessa chamada dele, ele levou 2 com ele, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Mas quando ele desanimou e saiu, ele levou 6 com ele. E aí me faz pensar essas coisas. Às vezes eu consigo identificar em algumas pessoas um espírito de liderança, uma coisa que a pessoa tem, que às vezes até a própria pessoa não sabe ou não se vê. Mas é interessante que essa pessoa tanto carrega isso, que se ela vai, outros vão atrás. Mas se ela desanima, alguns vão atrás também. Então olha o perigo que a gente tem de seguir algumas pessoas. E aí eu te pergunto, quem você está seguindo? Com quem você anda se aconselhando? É o perseverante? O que fica? O que está te encorajando a continuar? Ou aquele que já não, quer saber? Eu até pesquei, eu pescava, uma vez deu certo, depois eu virei pescador de homens, um dia eu fui usado por Deus. Sabe que tem gente que conta glórias do passado, parece o hino do São Paulo, glórias do passado, e aí um dia eu fui usado, nossa pastor, teve um dia que eu preguei, aconteceu uns negócios, mas e hoje? Isso aí já passou, fião, agora é agora. O banho de ontem não serve para hoje, a unção de ontem não serve para hoje. Precisa. A mesma diligência, a mesma coisa que foi exigido de nós para o ingresso na chamada, também vai ser exigido de nós para a permanência nela e para a conclusão dela. A mesma conduta de caráter que a gente às vezes buscou para ingressar e fomos encontrados fiéis para ser convidado para participar de um departamento, para fazer alguma coisa para Deus, são essas mesmas qualificações que vai nos manter naquele lugar, e são essas mesmas qualificações que vai fazer com que a gente complete a carreira com qualidade e na totalidade. Quantos estão me entendendo? Então Pedro às vezes ele parou, né? E aí voltou lá. Eu vou ler o verso 2 então. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, daí agora já entrou aqui, ó, Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos, ou seja, tinha 6 com ele agora. Disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Então Pedro era pescador, Jesus fez ele pescador de homens, e aí depois ele, porque errou, fez algumas coisas, parou a chamada e voltou para pescar peixe de novo. E a gente vai ver pela palavra que ele nem era tão bom assim, porque voltou a fazer o que não estava dando certo lá. Fica bravo comigo, mas às vezes a gente está querendo resultados de coisas na força do nosso braço, e se a palavra estiver junta, a palavra vai ser lançada e diz, rapaz, joga ali, faz assim, faz assado, e aí começa a dar certo. Pedro volta a pescar
leva 6 com ele. Não estava pegando nada. Vamos continuar aqui. Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. De novo, Pedro? Rapaz, você pesca bem, hein? Aleluia. Estou vendo aí, hein? Verso 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Ou seja, de novo, a mesma coisa. A força do braço não acontece, mas por causa de uma palavra, porque tem essa direção, as coisas acontecem com maior facilidade. A Bíblia chega a dizer aqui que foram 153 grandes peixes. Aqui não vai dar tempo da gente ler tudo não, eu vou parar por aqui, mas eu gosto de ver esse texto, que se a gente for continuar lendo, que diz assim, que eles não apanharam nada, não tinha nada para comer, e aí Jesus dá essa palavra para eles, e porque Jesus deu essa palavra, João que estava no barco também, ele reconheceu, falou assim, meu Deus, é o mestre. Eu já vi acontecer isso uma vez, deu certo, aconteceu de novo, e daí eles reconheceram que era Jesus, e aí, quando eles chegam na praia, Jesus já está na praia, com os peixes na brasa e pão. Pensa, você está esperando que você vai comer só do resultado da força do seu braço? Jesus já estava assando um peixe na praia que nem pescado foi. Está comigo? Às vezes a gente está preocupado olhando para o nosso barco e fala, meu Deus, eu não pesquei nada. Eu não peguei nada, e aí? E aí, mesmo quando a palavra, eu consigo algum resultado, mas aí quando eu chego na praia, Jesus já estava ali com os espetinhos. Ei, patrão, aleluia. Só chegar, tem peixe e pão para você. Ou seja, é além do que você pediu ou pensou. Enquanto a gente está preocupado que não está pegando nada, o peixe já está sendo assado. Onde o peixe já está sendo assado? Lá no propósito. Agora, é bem verdade que depois Pedro recebeu esse alinhamento, né? Ele ingressou no propósito de novo, mas ele teve que responder um questionário. 3 vezes Jesus perguntou para ele, tu me amas? Tu me amas? Então às vezes a gente sai, depois quer voltar, mas não é de qualquer jeito que volta. Tem um questionário aí para responder, aleluia. Tem um procedimento a fazer, tem uns livros para ler, uns resumos para entregar, aleluia. Quantos estão me entendendo? Nunca é de qualquer jeito, porque eu não quero mais que você cometa os mesmos erros do passado. A proposta é que você faça muito além do que você já fez. Se foi bom no passado, o dom de Deus é irrevogável, Ele não toma, eu sei disso, mas a proposta é te melhorar para fazer mais. Se errou, está tudo bem, gente, mas só se arrepende e volta. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Aleluia. Eu anotei uma frase de uma mulher de Deus que eu estava ouvindo esses dias, Harley Brown, ela é filha do Bill Johnson, e ela disse assim, ou você será empurrado pela pressão, ou atraído pela visão. Amém. Aleluia. Eu vou ler de novo. Ou você será empurrado pela pressão, ou atraído pela visão. Que visão que é essa? Aquela que Deus colocou no seu coração para acontecer. De um chamamento. De novo eu vou ler aquela frase que eu li agora há pouco. Sonhe com os frutos, mas antes de tudo, se interesse pelas sementes. Nós estamos guardados pelo propósito, gente. Quantos creem nisso? É que não dá tempo da gente ler tudo mais não. Mas o livro de Atos, no capítulo 27, conta uma história que Paulo, ele estava indo até Roma, e ele estava preso naquele barco. E aí ele tinha dito para o centurião, que tomava conta daquele barco, e disse assim, é melhor a gente não ir não, a gente deve ficar, porque eu percebo no meu espírito, olha a coisa, ele sendo guiado por Deus, ele disse assim, eu percebo no meu espírito que a viagem vai ser danosa, vai ser trabalhosa, vai ser de perda, tanto para nós quanto para o navio. E aí, o centurião, por aquele porto não ser ideal para ficar, desconsiderou o que o Paulo diz, até porque o clima estava bom. O clima estava bom e o centurião e o comandante do navio disse, não, pai, esse cara está louco. Olha, eu estou vendo
a meteorologia, aleluia, esse negócio é bom para investir, a gente vai ganhar dinheiro aqui. Olha aí, guiado pelo dinheiro. Quantas vezes a gente não vê pessoas assim, né? Não, eu vou ir, eu vou fazer, vai acontecer tal, porque lá eu vou ganhar dinheiro, vai acontecer. E Deus, um homem de Deus está falando para você, eu não sei, parece bom, o clima está perfeito, favorável, mas eu percebo no meu espírito, é melhor não ir. E aí a gente sabe que pouco tempo depois eles vão, e aí vem um vento que tem até nome, ó, pensa, chama Euraquilão. Está lá, capítulo 27 de Atos, eu aconselho você a ler. Eu não sei se você costuma dar nome para os perrengues que você passa, mas aqui tinha, aleluia. Eu não dou nome nada, porque chega, não quero nem dar nome. Mas aqui tinha, chama Euraquilão, um vento que apareceu lá. E aí, depois de vários dias, sem comer, sem beber, vários dias mesmo, sem ver a luz do sol, porque estava um breu de tanta tempestade, de tanta coisa que aconteceu, mas graças a Deus que tinha alguém naquele barco que estava no propósito divino, chamado Paulo, e aí ele foi orar para Deus, e aí olha o que diz o verso 31. Deixa eu ver se é o 31 mesmo. Não, perdão, 22. E aí Paulo, depois que orou, ele disse assim para eles: mas, já agora, vos aconselho bom ânimo. Pensa, imagina, depois de um monte de coisa perdendo, estragando tudo, chega o pastor e fala para vocês: gente, bom ânimo, aleluia, vocês são o povo mais feliz da terra. E aí ele diz: porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Ou seja, se a gente estiver na navegação, na embarcação de quem está no propósito, porque ele está protegido pelo propósito, eu estou protegido também. O contrário também é verdade, a gente pode ver Jonas, entrou no barco lá, fugindo do propósito, e não só ele, como quase todo mundo morreu, porque alguém que estava fora do propósito estava no barco. Olha o perigo de a gente andar com quem está fora do propósito. Por isso que a gente fala, a gente não é chato às vezes. Eu posso ir em qualquer lugar? Pode, mas não deveria, é arriscado demais. Porque eu ficaria andando junto com Jonas, fugindo do propósito, correndo o risco de o meu barco afundar, eu morrer, ou mesmo que eu não morra, a baleia come. Preferível andar com Paulo, que mesmo preso, por causa de Cristo, pode o forfé que tiver, eu ainda estou protegido. A história continua, depois eu aconselho você a ler Atos 27. A Bíblia diz então que Deus disse para ele: Paulo, você não vai morrer, você precisa cumprir o seu propósito, você precisa comparecer perante César, então você não vai morrer. E porque você não vai morrer, a graça de Deus deu para você todos esses que estão aqui com você no barco. Uau, que coisa boa, andar perto de alguém que está seguindo o propósito. A gente deveria então se sentir mais protegido e mais amparado, andando no propósito e com quem anda no propósito, do que se eu tivesse 2 seguranças, de cada lado. Está comigo? Agora, continua. Olha o que diz. E aí, a história continua, diz que eles foram... E aí começaram a chegar perto de uma ilha, e nessa que vai chegando perto da ilha, eles jogaram a âncora e começaram a medir, né, a profundidade do mar, e aí viram que estava ficando cada vez mais raso, mas como estava um breu, eles não podiam enxergar nada, então os marinheiros já experientes já ficaram desesperados, falaram: rapaz, o barco vai bater, a gente vai morrer, a gente vai dar contra um rochedo, as coisas estão acontecendo. Eu não sei se você já pensou assim, ou aconteceu algumas coisas, ai meu Deus, o pastor inventou lá de construir lá no fundo agora, e agora como é que vai ser? Agora a gente vai dar de cara na rocha, agora vai, meu Deus, isso não vai ter, não vai sobrar, como é que vai ser? E aí decidiram, tiveram uma grande ideia: vamos fazer o quê? Vamos pular do barco, vamos sair fora. Esse negócio aí de expandir lá no fundo, construir mais sala, quer saber? O pastor vai começar a tirar 2 ofertas por culto. É o quê? Eu vou sair fora desse lugar. Não, daqui a pouco essa igreja, em vez de dízimo, vai querer 20%. É o quê? Eu vou sair fora. Aqui o texto, fica pensando. E aí,
Quando eles tiveram essa grande ideia de sair fora, Paulo disse assim, lembra que Paulo tinha dito, o anjo apareceu para mim e disse, ninguém vai se perder, mas todos que navegam contigo vão sobreviver, está comigo? E aí, quando Paulo percebeu que eles estavam tendo essa grande ideia de pular fora, Paulo disse no verso 31, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem no barco, vós não podereis salvar-vos. Quantos estão entendendo? Se pular fora, eu não garanto. Eu garanto se estiver aqui dentro, porque está perto de mim, porque está envolvido no propósito, porque é o propósito divino que vai te guardar e te vai te proteger. E aí a gente poderia agora fazer até uma analogia com a Arca de Noé. Pensa, gente, a Arca de Noé foi trabalhoso, ou você pensa que não? Não só o trabalho de construir a Arca de Noé, são 100 anos construindo a Arca, mas você já imaginou colocar dentro de um barco um monte de bicho? É que em casa agora não tem mais o Moisés, ele já morreu, mas eu percebia, quando ele estava lá, o quanto de sujeira que ele fazia dentro de casa, porque eu não aceitava o cachorro fora, para mim o cachorro tem que ficar dentro. E aí, por mais que a Maria varresse a casa, no outro dia, juntava um tufo de pelo assim, que parecia outro Moisés. Agora imagina uma arca, com um leão, com um elefante, mas imagina na sua sala um elefante. Eu não sei quanto que um elefante come, mas não é pouco, eu acho, cara. Então, na cabeça, talvez, de Noé e dos filhos, foi trabalhoso mesmo, cuidar todo esse tempo de tudo aquilo de bicho lá dentro. Ah, fala, quer saber? Imagina o filho de Noé. Ô pai, o que você foi inventar esse negócio de juntar um monte de bicho dentro da arca? Eu vou embora, não aguento mais limpar cocô de girafa, não aguento mais dar comida para o tigre e dar alpiste para os passarinhos. Quer saber? Eu vou embora dessa arca, eu não suporto mais participar da limpeza, eu não quero mais fazer parte do departamento, eu não quero mais cumprir escala, eu vou sair. Aí abre a janela da arca de Noé e decide sair, olha e vê um monte de corpo boiando. Vai para onde, gente? Pode ser trabalhoso dentro da arca, sim, mas fora dela só existe morte. Vocês estão olhando a goteira, né? Aleluia. Vamos consertar também, em nome de Jesus, aleluia. Preciso de mão de obra, de ajuda para fazer essas coisas. A arca de Noé, estava chovendo, deu goteira, tem que fazer alguma coisa. Agora, é ruim ficar aqui dentro com uma goteira, imagina lá fora na chuva toda. Não é melhor ficar aqui dentro então, e consertar a goteira e desfrutar de um ambiente favorável com ar-condicionado e com tudo? Quantos estão me entendendo? Eu quero chamar o grupo de louvor para cá, porque eu acho que eu já falei demais pro meu tamanho. E você está afim mesmo de se envolver com o propósito divino, de se envolver com a visão celestial, de estar guardado por aquilo que Deus disse. Aleluia. Algumas coisas acontecem enquanto a gente está cumprindo a nossa carreira e correndo. A gente pode ver que não é então que Deus tinha dito para Paulo que ele não iria morrer por causa do propósito, que nada mais aconteceu. A gente vê pelas escrituras que depois, quando eles chegam na ilha, aí eles descem lá e aí o que acontece? Eles chegam lá, as pessoas daquela ilha acolhem eles, são assim, solícitos com eles, com Paulo e com as pessoas da navegação. E aí eles fazem uma fogueira lá, acho que eles assam umas batatas, uns negócios ali na fogueira. E é interessante que diz que Paulo, ele foi pegar um graveto, e aí porque ele foi pegar um graveto, uma víbora, uma cobra foi e mordeu a mão dele. Tá comigo? Presta atenção aqui. Então a cobra foi e mordeu a mão dele. Porque a cobra mordeu a mão dele, as pessoas daquela ilha começaram a dizer assim, nossa, olha, é a justiça divina. Porque ele estava preso no navio, e como ele conseguiu sobreviver, agora Deus não está deixando ele viver, e a cobra mordeu ele, e aí vamos ver ele morrer. E ficaram assim, olhando Paulo morrer. Mas como a Bíblia diz que algumas horas passaram e ele não inchou, não morreu, ele continuou ali comendo batata doce na beira da fogueira, numa boa, eles começaram a pensar, rapaz, eu acho que esse cara aí é um Deus. Porque a víbora mordeu ele, não aconteceu nada, e era venenosa, a gente viu. Então se a gente continuar no propósito, as pessoas podem até alguns julgar a gente, achar que a gente vai morrer, mas daqui a pouco eles vão estar chamando a gente para fazer oração por eles.
Porque foi o que aconteceu com Paulo. Aleluia. Você pode ver, pode olhar, eu queria que você olhasse, gente. Ó, capítulo 28 de Atos, diz que o cacique lá da tribo, lá da ilha, estava com dor de barriga. É isso mesmo, ele estava com disenteria, a Bíblia diz. E aí Paulo vai lá, ora por ele e ele é curado. Por causa disso, a Bíblia diz que todo mundo daquela ilha deu tudo o que eles precisavam para continuar a viagem. Fizeram uma lancheira para todo mundo, aleluia. Porque Paulo orou por ele, curou ele da dor de barriga, então agora Paulo e todos os outros navegantes receberam provisões para continuar a viagem. Quantos creem que você vai receber provisão para continuar a sua viagem? Então você vai ter que se envolver com o propósito, vai ter que começar a orar pelas pessoas, cuidar das coisas, mas algumas coisas vão acontecer, você está protegido pelo propósito, eu sei disso. O veneno da víbora não matou Paulo, mas não significa que a mordida não doeu. Aleluia, doeu, mas só não, o veneno não fez efeito. Então estar no propósito, estar inserido em algum departamento da igreja, estar inserido em fazer algumas coisas, não significa que algumas coisas não vão doer, mas o veneno não pode ter efeito sobre a nossa vida. O veneno que Satanás vai lá e tif. Rapaz, cara, eita, sai pra lá. Essa pegou, mas não vou morrer, aleluia, aleluia, não vou morrer, sai pra lá, Satanás, ainda vou matar você, quer saber? Que a Bíblia diz que eu vou pisar serpentes e escorpiões, então não importa se doeu, eu não vou morrer, tá comigo? Pra gente encerrar, eu escutei uma pessoa falando, eu achei interessante, sobre casamento. E ele disse que conheceu um casal que tudo que a mulher pedia para o marido fazer dentro de casa, o marido perguntava para ela assim, é questão de divórcio? Tipo assim, marido, você pode me ajudar a lavar a louça? E ele dizia, é questão de divórcio? Se eu não fizer, você vai separar? Ela disse, claro que não, né? Pelo amor de Deus. Ele, então eu não quero fazer. Olha que coisa. Aí ela, marido, você pode recolher a roupa do varal para mim? Ele, é questão de divórcio? Ela, claro que não, então eu não quero fazer. Marido, você pode tirar a toalha de cima da cama, a toalha molhada? Ele, é questão de divórcio? Claro que não, então eu não quero fazer. Às vezes a gente faz isso com Deus. Quando existe uma proposta, uma carreira proposta na igreja, e a gente pensa, participar de um departamento, participar da limpeza, fazer alguma coisa, é questão de salvação? Eu vou perder a salvação, eu vou para o inferno se eu não fizer? Não, claro que não, então eu não quero fazer. Eu só quero me envolver com aquilo que vai trazer salvação para a minha vida. Se eu nem a salvação não vou perder, então outros que façam. Você pode ficar de pé, por favor? Aleluia, eu amo vocês, gente. Eu amo bem muito, aleluia. E eu sei que nós estamos em um bom lugar. Estamos crescendo, avançando, nada vai faltar para a nossa vida. Eu quero orar juntamente com vocês. O grupo de louvor vai cantar uma canção. E eu sei que a gente deve mesmo se arrepender. Se a gente pensou que a gente estava talvez a fim de sair desse lugar, falar, eu não quero mais ficar nessa arca não, dá trabalho demais limpar a sujeira que esses animaizinhos fazem, mas olha só, vale a pena estar nesse lugar. Esse lugar aqui é de salvação. Lá fora a gente só vai ver um monte de corpo boiando, a gente só vai ver destruição, mas aqui não, aqui é um lugar de proteção, é um lugar de amparo. Nós estamos guardados pelo propósito divino. O propósito divino nos guarda, o propósito divino nos ampara, o propósito divino nos protege, o propósito divino nos promove. Eu sei, em nome de Jesus Cristo, que o propósito divino também pode nos patrocinar. Patrocinar, talvez você tenha um chamado para fazer coisas e o seu dinheiro não paga, porque parabéns, é isso mesmo, o chamado que a gente tem em Deus, o nosso dinheiro não pode pagar, o nosso dinheiro não pode comprar, mas Deus está disponível para dispensar recursos, para que você seja uma voz de Deus para as pessoas. Aleluia, todas as vezes que eu venho para Moreira César, durante várias vezes por semana, de todas elas eu nunca sofri nenhum acidente na Dutra e nunca vou sofrer, em nome de Jesus, mas já vi acontecer algumas coisas,
Mas eu venho confessando, Pai, obrigado pelo serviço dos anjos que me guarda na ida, na volta. Eu estou guardado por um propósito, eu estou indo para fazer e realizar algo para Deus, então nada vai acontecer para a minha vida. Amém? Aleluia. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, realizado e promovido no nosso meio. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Essa obra, Pai, vai ser com maior velocidade, rapidez. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por cada goteira sendo consertada, pelo telhado da lateral, pela expansão no fundo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Ahá. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Aleluia! Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar onde se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Declare: esse lugar é no Senhor. A sua segurança. O Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Declare: esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Vamos cantar aqui nesse lugar. A gente tem um descanso. A gente tem um refrigério. Esse lugar é um lugar de segurança, onde a tempestade ela não te atinge. Amém? Você está seguro, você vai estar na chuva ali, você vai se molhar, você vai se afogar. Mas não, aqui dentro é um lugar de segurança. Jesus Cristo é o teu Salvador. Ele tem que estar nesse lugar com você. Amém? Declare no começo. Ele é o teu descanso, o teu refrigério. Amém? No começo. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Aleluia. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.
poderoso teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar Aleluia. é no Senhor. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, que culto poderoso. Aleluia. Esse é o seu lugar de segurança. Você pode se sentar. Esse é o nosso lugar de segurança, gente, a igreja. Quantos ensinamentos poderosos a gente tem tido aqui nesse lugar. Quantas coisas o Senhor tem nos ensinado. A palavra dele que ele deixou. Você tem aprendido alguma coisa nesse lugar? Aleluia. Eu sei que a gente tem sido acrescentado. A gente pode não ter chego ainda onde a gente gostaria, mas a gente já não é mais quem a gente era. O pastor falou aqui hoje sobre propósito. Amém? E agora eu quero conversar um pouquinho com você sobre dízimos e ofertas. E pensando sobre o que ele estava dizendo, as coisas que a gente tem aprendido aqui nesse lugar. Eu não sei se você já parou para pensar, o pastor falou isso hoje, lá de manhã em Guaratinguetá. Eu aconselho você a assistir o culto. Se dependesse dos nossos dízimos e das nossas ofertas, a igreja, Verbo da Vida Moreira César, estaria aberta? Uau! Será que ela estaria aberta? Porque Deus, ele já nos ensinou lá em Malaquias 3:10 como a igreja iria se manter. Ele diz: trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, para que a minha casa continue aberta. E agora a gente vai realmente honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Porque a gente já tem aprendido que honra é a gente dar valor. E eu acredito que você tem dado valor pelo que você tem ouvido aqui. Isso tem funcionado. Quando a gente coloca em prática a palavra de Deus na nossa vida, ela funciona. Amém? Por isso a gente fala para a gente se empolgar, porque ela é a verdade. A palavra ela é carregada de poder, mas ela precisa ser ensinada. E se a gente acolhe com o nosso coração e pratica, funciona para nós. E agora a gente vai honrar. Essa honra, ela precisa mesmo ser materializada. A honra não é só da nossa boca. Jesus disse isso lá em Mateus 15, no verso 8. Ele disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Na versão viva diz que o coração dele estava muito longe dele. E eu sei que a gente não honra o Senhor só com os nossos lábios. A gente já tem aprendido aqui que a gente honra o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. A gente já sabe que honra é dar valor, fazer diferenciação. Eu gostei do que eu ouvi uma mulher de Deus falar. Ela disse assim, que é favorecer com excelência. Aleluia. Isso precisa ficar claro para nós, queridos. Essa parte de dízimos e ofertas precisa ser claro para nós. Isso precisa ser verdade. Eu faço porque eu honro ao Senhor. Eu amo ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez por mim. Não é pelo que ainda vai acontecer. Porque Deus, Ele é bom e eu sei que Ele vai fazer muitas coisas acontecerem na nossa vida. Mas a gente hoje a gente dizima e a gente oferta por gratidão mesmo.
para que esse lugar, esse ambiente favorável, onde a gente se reúne para ouvir sobre a palavra, para aprender sobre a palavra, para aprender a colocar em prática essas coisas, essas verdades na nossa vida, funcionar e a gente viver essa vida boa que Deus tem para nós, precisa ficar aberto. A igreja precisa ficar aberta, queridos. Amém? Aleluia. E pensando sobre essas coisas, lá em Samuel, 1 Samuel no capítulo 2, o verso 30, Deus estava dizendo assim: eu honro os que me honram. Aleluia. E pensa, a gente honrar o Senhor, a gente faz com o que a gente tem, né? Através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Agora pensa, nós sermos honrados pelo Senhor. Eu não sei se a gente já parou para pensar nisso, mas às vezes a gente quer medir honra pelo nosso entendimento. Mas a gente ser honrado pelo Senhor é infinitamente mais. Você se alegra com isso? Você está feliz de aprender todas essas coisas? Porque quando a gente aprende, gente, como já foi dito aqui, conhecimento traz liberdade. Nós somos livres nele. A gente aprende a ser livre nele, a fazer, não porque a gente é preso ao dinheiro, a fazer porque nós somos livres. Aleluia. E pensando também no que o pastor estava falando sobre propósito, né? Eu quero ler essa frase que eu anotei aqui, que eu ouvi, eu não lembro mais nem de quem eu ouvi. Às vezes a gente ouve ministrações e depois você não lembra mais nem de quem foi. Mas eu sei que não é minha, aleluia. Mas eu vou dividir aqui com você. Ninguém vai receber de Deus o que não está disposto a devolver. Eu acho que foi o pastor Marcos Paulo, veio aqui agora. Mas ninguém vai receber de Deus o que não está disposto a devolver. E os nossos dízimos, as nossas ofertas têm a ver com honra. Tem a ver com a nossa fidelidade ao Senhor. E como o pastor falou, né, sobre propósito, eu anotei outra frase aqui. Essa eu acho que fui eu, gente, mas eu não lembro. Está tanto tempo anotado aqui no meu celular que eu não lembro. O homem fica arrumando desculpa para ficar descompromissado. Como o pastor falou aqui, eu vou ter a salvação? Se eu tenho a salvação, então eu não quero fazer. Vai perder a salvação porque não dizime, porque não oferta? Não vai perder a sua salvação. Porque não dizime, porque não oferta. Mas vai deixar de desfrutar de tudo o que esse princípio pode proporcionar. Isso é fato, né? Deus ensinou assim. Aleluia. E falando sobre esse descompromisso, eu procurei a palavra compromisso, e o significado é acordo, obrigação, pacto, aliança, empenho, missão, comprometimento. Então, se a gente tem o nosso coração em honra, comprometido ao Senhor, a gente vai ter essa aliança com Ele, esse comprometimento, esse empenho. Aleluia. Eu queria que a gente pensasse sobre essas coisas. Como eu disse, isso precisa ficar claro no nosso coração. Não pode ter dúvida mais. Você está num bom lugar, a gente está num bom lugar. E sabe que hoje o sistema do mundo mostra que desonrar é normal. Né? Desonrar pai e mãe, desonrar professor. E se ele fala, se Deus fala assim para a gente em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e a gente não faz, isso é uma desonra. Uau, nunca pensei assim, nem eu. Se a gente não faz, Deus está falando, Ele está dizendo, está no imperativo, faça. Faça, porque você está me dando uma oportunidade de eu te provar que o que eu tenho para você é verdade. O que eu tenho para liberar sobre a sua vida é a verdade. E se a gente não faz, é uma desonra. Que sério isso, né? Sério, né, gente? Então, mas eu sei que a gente é aquele que está aprendendo, nós somos aqueles que estamos aprendendo, a gente está crescendo, a gente está avançando, nós não temos problema com dinheiro, o dinheiro não é o nosso Senhor, Deus é a nossa fonte e nada vai faltar para aquilo que a gente precisa.
Nada vai faltar para que se possa cumprir esse propósito. Mas eu sei que a gente tem aprendido muito sobre honra aqui. Em Provérbios 3, o verso 9 diz: honra ao Senhor com seus bens. E com as primícias, com o primeiro, com essa honra, com o primeiro, com o melhor de toda a nossa renda. Aleluia. Eu gosto bastante de ver as carinhas aqui de cima. Mas eu sei que você está pensando, eu sei que você está considerando. E eu sei que isso vai cair, se já não caiu, como verdade mesmo para nós. Se a gente honrar com os nossos bens, com o nosso primeiro, toda a abundância que Ele tem para nós vai acontecer. Essa recompensa, esse galardão que o pastor fala aqui, que eu sei que nós vamos desfrutar ao longo do ano, vai acontecer, gente. Deus está se movendo a nosso favor. Olha só. Lá em Gênesis, você pode abrir comigo lá em Gênesis, no capítulo 4, verso 1. A gente sempre fala a partir do verso 3, mas eu quero falar hoje a partir do verso 1. Diz assim, Gênesis 4, o verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Para aqui um minutinho. Eu acredito, você vai ler aqui sobre a oferta dos dois, mas eu acredito que para eles conhecerem sobre o Senhor, alguém falou para eles. Para eles decidirem ofertar ao Senhor, alguém ensinou isso para eles. E eu acredito que seja o pai e a mãe deles. Eu acredito que Adão e Eva devem ter contado para eles como tinha sido o tempo que eles estavam com Deus. Como era bom e maravilhoso, e por conta de uma desobediência, de um erro, eles deixaram de ter comunhão com o Pai. E eu acredito que os meninos ficaram pensando, nossa, uau, existe um Deus que proporcionou isso para minha mãe e para o meu pai, quem sabe, né, eu fazendo algo para ele, ofertando, honrando ele vai me aceitar também. E aí diz, no verso 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Para aqui um pouquinho. O Senhor se agradou de Abel primeiro. Abel decidiu honrar o Senhor com o primeiro dele. Com aquilo que ele tinha de melhor. Então o Senhor se agradou de Abel. E depois da oferta. O Senhor, ele precisa se agradar primeiro da honra que nós damos a ele. Não tem a ver com a oferta. Não tem a ver com valor, quer dizer, me perdoe. Mas tem a ver com o nosso coração. Abel aprendeu através do pai e da mãe dele o que Deus tinha feito por eles, quem era Deus. E eu creio que a gente tem aprendido aqui quem é Deus e o que Deus tem feito por nós. E Abel decidiu honrar com o primeiro. E aí, continua aqui no verso 5, ao passo que de Caim e de sua oferta ele não se agradou. Mas Caim, ele se irou e descaiu-lhe o semblante. Então Deus disse para ele, por que andas irado e por que descaiu o seu semblante? Se você procederes bem, não é certo que será aceito? Se você me honrar, se você entender sobre honra, se você entender sobre isso, se você não tiver problema com dinheiro, se você me der a primeira parte, me considerar, não é certo que você será aceito? Não é certo que eu vou aceitar você e eu vou aceitar a sua oferta? Aleluia. E aí ele disse assim, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E quando a gente fala sobre isso, o que eu tenho para falar para vocês com relação a essa honra, é que sempre a gente vai achar que vai faltar. Às vezes a gente pensa assim, se sobrar eu dou, se sobrar eu oferto, eu dizimo. Não, gente.
Se a gente proceder bem em honrar o Senhor com o nosso primeiro, honrar o Senhor com o nosso melhor, entregar para Ele, fazer essa diferenciação. Ele disse: eu honro os que me honram. Aleluia. Ele vai fazer por nós aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que o dinheiro não pode pagar. Aleluia. Porque é infinitamente mais do que Ele tem para nós. Aleluia. As diaconisas, oh, aleluia, já estou falando, ó. Os diáconos, pode passar com os envelopes, com esse entendimento mesmo de honrar o Senhor, de fazer essa diferenciação, de dar valor mesmo, sabe? Pensa na honra que Ele tem para nós, nesse galardão, nessa recompensa. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Eu creio que você está feliz. Fica feliz, queridos. Que você está tendo uma oportunidade. Uma oportunidade de semear, de dizimar. Pastor, pode rir, o rosto precisa saber disso. Que a gente está feliz. Aleluia. O culto ainda não terminou, está quase. Mas essa é a nossa oportunidade. Você ouviu uma boa palavra, as instruções, mas agora é a nossa hora, a nossa vez de honrar o Senhor mesmo, com a nossa vida, com aquilo que tem chego na nossa mão. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sei, Pai, que eu estou diante de um povo generoso. Porque eu sei, Pai, que eu estou diante dos seus filhos, Senhor. E eu sei que a sua palavra é verdade. Eu sei que ela vai cair como revelação no nosso coração. Eu sei que nada vai faltar para nós, Pai. Eu sei que o Senhor é um Pai bom e que não deixa nada faltar para nós. O Senhor é a nossa fonte, Pai. Eu sei que o Senhor tem muito para nos entregar, Pai. E eu sei que em honra nós vamos devolver, Pai, tudo aquilo que é seu. Porque assim como nós cantamos, tudo vem do Senhor, tudo é para o Senhor, é por meio dEle, são todas as coisas. Não tem nada a ver com a gente o que está acontecendo aqui. Mas eu sei, Pai, que o Senhor tem mais para se manifestar para nós, Pai. Eu declaro os dízimos e as ofertas consagradas pela oração e por essa palavra, Pai. E que nada venha faltar para a vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Muito dinheiro chegando. Tudo que eles precisam que seja liberado, sendo liberado. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado. Aleluia. Pode trazer para cá. Se você precisa fazer no Pix, tá aqui o CNPJ da igreja. Se você precisa fazer no cartão, a gente tem a maquininha lá atrás. Aleluia. Aleluia. São todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo.
você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós. Aleluia. Deus é bom, gente. Amém? Só vou dar alguns recadinhos aqui pra gente encerrar. Ontem foi sábado, né? Então na sexta-feira eu já fui. Pode sentar, por favor, fica à vontade. Na sexta-feira eu já fui com a Maria ver algumas opções, né? De hotéis e de coisas que tem pra gente poder fazer o encontro de casais. E aí achei bem interessante que já a nossa mentalidade tem que mudar mesmo. Aleluia. Amém? Eita, mas vai ser bom, gostei. Teve um que eu já vi até o valor, vi algumas coisas lá, e tem outro que a gente ainda não conseguiu falar com a pessoa porque ela não estava lá. Mas a gente vai procurar outras opções também. Enfim, naquela, né, somebody love, negociar, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus, amém? Quinta-feira a gente está de volta, às 8 da noite, quinta especial. Não é café com leite, então não falte, convide pessoas, eu sei que vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Antes disso, na terça, dia 28, que é a última terça do mês, a gente vai ter aqui às 8 horas, a reunião com os homens. E depois aqueles básicos, né, que a gente sabe. Tem aqui, ó, tá vendo? Vamos aproveitar, né, o recado aqui, ó, olha que bênção. Fortalecendo a visão, às 9 da manhã lá em Guaratinguetá, todo mundo está super convidado. Depois o culto da família às 18 horas e a quinta-feira aqui às 8. Ficou bonito, viu, Cris? Gostamos, aleluia. Glória a Deus, está ficando bonito, né? Estamos melhorando em nome de Jesus. Chique. Aquele onde seja bem-vindo também. Põe aquele Marcelo para nós ver também, por favor. Mas pastor, você vai colocar o seja bem-vindo no final? O que tem? Aleluia. É para você ver, viu? Você é bem-vindo aqui nesse lugar, amém? Você é sempre bem-vindo. E você faz falta quando não vem. Então, não falte de culto, em nome de Jesus. Então, um beijo no coração. A gente se vê. Tem os aniversariantes da semana. Aleluia. Até aqui, ó. Quem que fez aniversário essa semana? Vem aqui pra gente orar por vocês. Eita, Glória! É ter de casamento? Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, o amor está no ar aqui então, hein? Olha. Aleluia. Pode ficar aqui, por favor, que eu vou orar por vocês. Você pode estender suas mãos para cá? Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Pai, pela boa mão do Senhor sobre a vida desses casais, que eles possam mesmo desfrutar, Pai, da bondade do Senhor sobre a vida deles, a graça do Senhor alcançando eles, e que eles sejam mesmo, Pai, em nome de Jesus Cristo, frutíferos naquilo que Deus colocou na mão deles. Eles vão ter, Pai, um casamento abençoado, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de paz. Não vão brigar à toa e nem vão brigar mesmo que não seja à toa. O favor de Deus vai alcançar eles em nome de Jesus Cristo, sua casa, sua família, seu trabalho, e nós vamos ver os frutos, Pai, desse amor em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Deus é bom. Amém? Outra coisa rapidinho para a gente encerrar. A gente acabou não fazendo ainda o pedido das camisetas, né, do povo mais feliz da terra. E vai dar tempo ainda, se você ainda quer, porque a Maria vai entrar em contato essa semana lá com a moça para pedir. Então, se você deseja essa camiseta, deixa eu ver se tem alguém com camiseta aqui para nós ver. O Renato, pode ficar. Levanta aí, Renato, para nós ver, por favor, de modelo aí. Eita, Glória! Essa aí é a masculina, né? Mas daí tem a feminina também. Você pode procurar a Maria, dar o seu nome para ela, que ela vai te dar maiores informações, tá bom? Então, beijo no coração, amo vocês. O bolo, verdade. Bolo não, é bolo salgado, Selma? 6 contos só, gente, barato, viu? Separa o meu aí pra mim, Selma, por favor.
O propósito, como a Selma sempre diz, né? A gente não está comprando um produto, a gente está comprando um propósito. A ideia é que a gente pague aquele último ar-condicionado lá que a gente comprou, mas a gente já está querendo já comprar o outro aqui, em nome de Jesus. Prepare, Liette, traz blusa, em nome de Jesus. Você que senta desse lado aqui, porque, aleluia, não vamos mais passar calor nesse lugar, em nome de Jesus. Então passe ali, prestigie a cantina da Selma, porque o propósito dessas coisas que ela faz com muito carinho é alcançar a igreja para que haja melhoramento para nós mesmos. Amém? Então, beijo no coração e até.